diretamente do Reino da Dinamarca. Gente, vim mostrar pra vocês uma maneira fácil de você salvar o seu relacionamento, o seu casamento, seu namoro, tá caindo aos pedaços? Tem alguma amiga aí que, tipo, tá precisando de uma ajudinha? Seus problemas acabaram. Meu livro Conquistar é Fácil, Difícil é Manter. A versão física tá, tipo, quase esgotada em todas as livrarias do Brasil, graças a Deus. Mas você também pode comprar na versão e-book no Google Play Store e na Apple Store do seu celular, dependendo se você tem iPhone ou se você tem Android. Você vai lá onde você compra o aplicativo, clica lá que você quer comprar um livro, coloca o meu nome, Paula Cassim, e aí você acha e já lê hoje mesmo, tá bom? Agora eu vou te mostrar o que tem aqui dentro do livro pra ver se você se interessa ou não, se vai salvar a sua vida ou não. Esse livro aqui, na verdade, ele é um manual, tá? Pra explicar pra vocês de como conquistar é fácil, mas o difícil mesmo é você manter o seu relacionamento depois que você conquista o bendito bofe, ou a mina do seu sonho, né? Porque o problema tá no depois. Então essa aqui é praticamente um manual. Ele tem 168 páginas com as mais diversas situações que acontecem no cotidiano dentro de um relacionamento. Então o que você vai fazer? Você vai ler o livro inteiro? Não precisa ler o livro inteiro se você não quiser. Você vai lá no índice e você vai ver o que você tá passando nesse momento para você ler o capítulo que te interessa, tá? Agora, se você comprar o livro, você pode ler tudo, né? E depois, quando você for precisando, você já sabe o que tem dentro do livro, você volta pra você reler. Então vamos lá, alguns capítulos que tem no livro, eu vou mostrar pra vocês verem se isso encaixa com você ou com alguma amiga sua, algum amigo seu que precisa de um capítulo desse pra você já dar o toque, que tá tudo explicando aqui. Então vamos lá. O primeiro capítulo ele fala diretamente para as inseguras de plantão. A gente ensina como acabar com a insegurança, o ciúme exagerado, como você vai manter o teu relacionamento dessa maneira. O segundo capítulo chama Evite brigas e discussões desnecessárias. Te parece familiar isso? Tem uns métodos para você evitar esse tipo de discussão e briguinha desnecessária que vai desgastando o relacionamento. Porque você vai brigando hoje, amanhã, tal, cara, não termina, mas aquilo vai juntando na cabeça do cara. E aí sim faz o cara terminar. Então é bastante importante esse capítulo aqui. Terceiro capítulo, se a pessoa está quieta, deixa a pessoa quieta. O que quer dizer isso? Aquela mulher que fica infernizando o cara. Ah, o que você tá quieto? É comigo? Ah, você tá estranho. Você tá pensando no quê? Aqui tem todas as dicas de como você sair dessa situação sem você ficar pensando merda. O que o cara tá pensando, o que a menina tá pensando. Tá bom? Dane-se o passado e as ex dele. Esse é o capítulo 4. Tem muita gente que se importa com as ex do cara. Que se importa aí, né, com o que o cara já namorou, com o que a mina já namorou. Às vezes a pessoa fica infernizando, ainda tá por aí. Então esse capítulo é muito importante porque faz você se tocar aí, né? O que tem que ser feito e como sair dessa confusão toda. Capítulo 5. Pra que entupir seu namorado te pergunta? Te parece familiar isso? Aquela menina que ficou o tempo todo perguntando onde você vai, com quem você foi, o que você quer fazer. Então esse capítulo aqui a gente te ensina a sair dessa furada sem ficar insegura. Sempre, tudo sem ficar insegura, sem ficar com ciúmes e levando uma vida legal pra caramba por aí. Capítulo 6. Jamais diga você está estranho ou você está diferente comigo. Vou te explicar o porquê. Capítulo 7. Por que todo homem acha que sua namorada é chata? Seu namorado já te chamou de chata? Já falou que você é chata? Esse capítulo é pra você. E mais, capítulo 8. Respeite o tempo do outro. O que você esquece em 10 minutos, ele pode demorar uma semana pra esquecer. Às vezes você briga com o cara agora e você já chama ele pra almoçar daqui a pouco e ele ainda não esqueceu da briga, ainda tá de biquinho, né? Tá de virado com você. Aí vai estar te ensinando como é que funciona. Capítulo 9. Seja para o outro a parte boa do dia. Esse é o capítulo mais importante ao meu ver. Por quê? Porque você já tem problema pra caramba durante o dia, né? Com o chefe, com o trabalho, com o prazo. E aí você chega em casa, tudo que você quer é uma pessoa legal, agradável do seu lado pra compensar. E você tem que ser o lado bom da vida da pessoa. E aqui eu te ensino como você faz isso. Capítulo 10. Não exija que o outro frequente a casa dos seus familiares ou o seu círculo de amigo. Esse capítulo aqui é de lascar, porque ninguém gosta desse capítulo aqui. Todo mundo quer enfiar o namorado no meio da família, dos amigos e quer que ele goste de todo mundo. Porque meu sonho de consumo é que ele ame os meus amigos, minha família e vive enfiado lá. Só que você tem que saber respeitar as pessoas, né? Então aqui esse capítulo é pra você que vive achando que o cara tem que seguir os teus passos o tempo todo, tá?
11. Sessões melodramáticas. Você é dramático? Você é dramática? Você fica o tempo todo fazendo draminha? Esse capítulo é pra você. Capítulo 12. Você o conheceu assim? Encaixe-se ou afaste-se. Esse aqui é difícil, hein, gente? Porque às vezes você conheceu o cara na balada, o cara dando em cima de todo mundo, você quer que o cara mude. Ou você se encaixa ou você se afasta. Você não vai conseguir mudar uma pessoa que você já sabia que era daquele jeito, né? Lê esse capítulo aqui que vai te esclarecer muita coisa. Capítulo 13, deixa ele sair com os amigos. Esse capítulo aqui você vai querer jogar esse livro em cima de mim, me matar. Você esconde esse livro dele, né? Não precisa ver que você tá lendo. Mas eu vou te explicar o porquê que você tem que fazer isso e as vantagens e desvantagens disso ser feito, tá? 14, você namora alguém que tem filhos, não com você, lógico. Filhos de outro casamento, de outro relacionamento. É muito difícil quando isso acontece. E aqui eu vou te ajudar a superar e a passar por cima de tudo que tiver dentro da sua cabecinha aí, tá? Capítulo 15, pare de fuçar nas coisas dele. Você fica olhando o celular do cara, a bolsa do cara. Eu vou te mostrar porque que não precisa fazer isso, tá bom? O que vai acontecer se ele pegar você fazendo isso também. Capítulo 16, jamais pergunte aquilo que você ficará em dúvida sobre a resposta. Gente, para tudo. Esse capítulo pra mim é o melhor de todos. Porque você já sabe que o cara vai falar que não fez. Já sabe que o cara vai falar que não foi. Você vai perguntar pra se estressar. Se você já sabe a resposta do cara, não pergunta. Se você quer ouvir mentira, tá bom? Se você sabe que é mentira, cai fora, né? Capítulo 17, pare de reclamar de tudo. Esse capítulo aqui é um capítulo inovador, porque você com certeza reclama de tudo e não sabe que você faz isso. Capítulo 18, deixa o homem ser homem. Você é aquela mulher que veste o cara, que fala pra ele que aquele perfume que ele passou horrível, tá uma delícia só pra ele sair horrível na rua. Esse capítulo é pra você, hein? E deixa o homem ser homem por quê? Porque às vezes a mulher assume uma posição de homem na relação. Ela que marca a viagem, ela que marca o encontro, ela que marca onde a pessoa vai jantar. Pô, o cara fica lá sem fazer o quê? Sem fazer nada. Você tem que deixar o cara ser homem. Capítulo 19. Leitura para os homens, desvende as mulheres. Para os homens que estão lendo esse livro aqui, desvendar as mulheres. E se você é a mulher que está lendo o livro, deixa cair esse capítulo no meio da sala para ele dar uma lidinha. Vai ser muito importante. Ou copia lá no Facebook, me marca no Instagram, me marca, né? Tira a foto do livro, da página que fala sobre isso, e pra ver se ele se toca, né? Capítulo 20. Toda mulher tem de ser extremamente feminina. O que é isso, Paula? Pô, você tem que ter um pouquinho de vaidade, amiga. Se arrumar, se maquiar, né? Pro cara também te enxergar de vez em quando. E aqui eu vou te ensinar, porque tem gente aí que, tipo, Ruth Raquel, né? Da Mulher de Areia. Não pode ser 880, né? Você tem que ter um meio termo lá. Capítulo 21, momento eu, intimidade demais. Gente, sabe o que é isso? Aquele cara que deixa a porta aberta do banheiro, na hora que tá lá dentro, você já tá entrando. Tem que ter um momento eu. Quando eu vou tomar banho, eu falo, é o momento eu, é o momento que eu tô lá tomando meu banho, que só eu quero, né, ficar ali pensando na minha vida. Tem que ter essa separação, né? Capítulo 22, não espere pelo perdão de ninguém. Você acha que o cara vai pedir desculpa o tempo todo? Você ficou chateadinha e o cara não pede desculpa, fica aquele inferno dentro de casa. Aqui vai ensinar você a superar isso. Tem que pedir perdão, né? Mas quando o cara não faz e você quer salvar seu casamento, tá aqui a dica, tá? Capítulo 23, carência, que leva à insegurança e à cobrança. Às vezes você só tá carente, você nem gosta muito dele e fica cobrando o cara, toda insegura, cheia de ciúmes aí. E é só carência. Não era amor, era cilada, lembra? Aqui. Capítulo 24, pessoas que fazem de tudo para um casal brigar. Ah, te parece interessante? Às vezes é alguma amiguinha dele, às vezes é algum familiar, uma priminha, né? Que faz de tudo para todo mundo brigar o tempo todo. Fica atacando indiretinha pra você brigar e você cai. Lê esse livro, que esse livro é pra você, tá? Capítulo 25, goste de você primeiro. Se você não gostar de você primeiro, quem vai gostar? Já ouviu isso? Mas a gente não sabe como funciona e aqui eu vou ensinar você como é que é esse tal de gostar de você primeiro. Tem vídeo no canal sobre isso também. Dá uma procurada aí. Capítulo 26. Namoro porque gosto muito dele. Também tem um vídeo sobre isso no canal. Tem gente que namora, porque eu namoro por quê? Porque você namora ele, é porque eu namoro porque eu gosto muito dele. Amiga, gostar, eu gosto da comidinha da vovó, gosto do meu gato, gosto do meu trabalho. Você tem que amar o cara. Tem que se apaixonar pro cara pra ficar com ele. Gostar, todo mundo gosta de tudo. Aqui eu vou te ensinar como é que faz isso aqui, tá?
Capítulo 27. Já 27, Paula, 27. O livro é bem complexo. É para todos os tipos de situação. Aceite a pessoa que está com você em suas qualidades e principalmente nos seus defeitos. Gente, as pessoas não têm sua qualidade. Tem gente que fala assim, nossa, só vê o defeito do cara, da menina que tá com ele. Nem tudo é um mar de rosas. Às vezes a pessoa também tem defeito e você tem que saber identificar o paralelo disso, né? Que tudo é uma balancinha. Mas o cara tem defeito, você não pode focar só no defeito da pessoa. Tá bom? Tá aqui explicando como faz. Capítulo 28. Façam passeios e viagens, movimentos. Tem gente que fica dentro de casa enfiado final de semana inteiro. Vira rotina. Não tem mais novidade. Depois o cara sai e não quer mais você não sabe por quê. Tem que programar algumas coisinhas. Mas não esqueça o capítulo lá de cima. Deixa o homem ser homem. Mas vou te ensinar a dar umas ideias aqui, sem que tenha sido você. Pra ele parecer que foi ele que deu. Isso é mais importante. Fazer ele parecer que foi ele que deu as ideias todas sempre. Capítulo 29. Permita-se pensar nos problemas somente no horário comercial. Tem gente que leva problema dentro de casa. Você já tem problema o dia inteiro, aí você chega em casa e o seu assunto com o seu namorado, com o seu marido, são os problemas do dia, o que aconteceu. Tem que contar o que aconteceu? Tem que contar o que aconteceu. Mas não faça isso uma novela. Fica a noite inteira remoendo o que aconteceu o dia inteiro. Deixa o problema da porta pra fora. Eu vou te ensinar como resolve isso aqui, tá? Capítulo 30. Crie laços. Ai, gente, como faz isso, né? Não é só beijando e abraçando. Tem que criar laço com a pessoa tem que ter um certo vínculo com você. Porque se amanhã ou depois ele resolve ir embora, ele vai ter que ter alguma coisa que sente falta, sente saudade. Se você não tiver vínculo com a pessoa, como é que você faz? Não faz, né? Capítulo 31. Mulheres que tentam fazer o seu homem ficar desinteressante para o mundo. Falei isso agora há pouco, né? Como é que funciona isso? A pessoa fica lá vestindo cara de palhaço e falando que tá tudo bem, que ele tá lindo, gatão, e ele sai pela rua tipo o Agostinho Carrara. Não faça isso com o cara, viu? Só pra mulherada não olhar. Capítulo 32. Cuide de você primeiro, tenha vida própria, seja independente dele. Tem mulher que onde o cara vai, a mulher vai atrás, né? Aqui tá falando como você vai fazer isso. Não é só fazer um cursinho, sair com as suas amiguinhas, tem jeito, que é aqui no livro, tá? 33. Seja uma pessoa carinhosa. Não é só beijinho, abracinho que é ser carinhoso. Ser carinhoso são nos detalhes. Tá aqui explicando como faz. 34. Não cometa excessos. Tem gente que é muito cuidadoso. O cara dá um espirro, já tá na farmácia, comprou um remédio pra ele. Não cometa excesso porque você não é a mãe dele. E se você se agir como a mãe dele, ele vai pular fora de você. Tá? Tá aqui explicando também. 35. Respeite a opinião e o jeito do outro. Esse é o mais difícil de todo. Dá vontade de bater a cabeça no livro. Por quê? Porque o cara tem um jeito, tem uma opinião e vocês ficam debatendo aí. Porque você não concorda com o que ele fala, ele não concorda com o que você fala e vira um inferno o relacionamento de vocês. Tô falando que isso aqui é um manual. 36. Tenha sempre novidades. Não precisa ficar lendo a revista pra contar pra ele o que aconteceu no mundo dos famosos. Mas tem que ter uma novidadezinha, tem que ter uma coisinha pra contar, um negocinho plus no dia. Não precisa ser todo dia também, que haja paciência, mas aqui eu vou te ensinar como faz isso. 37. Não deixe de se cuidar porque já encontrou alguém. Esse aqui é espetacular. Tem mulher, tem homem também, que encontra uma pessoa, começa a namorar, e aí começa a engordar, né? Fica feio, não se maqueia mais, não se arruma mais, só anda de pijama pela casa, né? Não é assim que funciona, né? Pelo amor de Deus, tá aqui, tá? 38. Tarefas domésticas. Como dividir as tarefas domésticas se você já mora com a pessoa, porque é difícil, principalmente lidando com um homem, né? 39. Saiba ceder. Esse aqui é de lascar, porque a gente não sabe ceder. A gente briga e a gente acha que a gente tá certo e a pessoa tá certa e não acaba nunca isso aqui, tá? Capítulo 40. Surpresas. Tem que ter uma surpresinha de vez em quando pra dar uma animadinha na relação. E eu vou te ensinar que essas surpresas aí podem ser de vários tipos, tá bom? Capítulo 41. Deixe marcas. É aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Se a pessoa resolve que não quer mais e sai fora, você tem que ter deixado uma marca pra pessoa sentir sua falta. Se não teve nada pra marcar a vida dele, pra ele lembrar de você de vez em quando, às vezes é um perfume. A pessoa sente o cheiro do perfume, lembra de você, tem que deixar a marca. Pensa nisso aí. Capítulo 42. Saiba se encaixar na vida do outro. Você cobra muito, mas você não se encaixa na vida do cara. Você não frequenta a casa dele, você não gosta dos amigos dele, você não gosta do trabalho dele, você não deixa ele falar sobre nada. Você tem que se encaixar na vida do cara. São pessoas distintas, né? Pessoas diferentes. Capítulo 43. Sucesso um mais que o outro. Gente, às vezes a mulher é um sucesso e o cara da relação é um fracasso.
não trabalha, não estuda e tal, e fica aquela competição. Aqui eu vou te ensinar como não competir, não precisa disso, tá bom? 44, o noivado e casamento. Como rolar um casamento, como rolar um noivado e como vai ficar tudo bem nesses dois momentos aí. 45, na saúde e na doença. É muito fácil falar lá na saúde e na doença, mas na hora H todo mundo pula fora. Tá aqui, eu te ensino como superar essa parte também. 46, consumistas. Às vezes a mulher consome muito, guarda a sacola no carro para subir quando o cara entra no banho. Gente, aqui tá falando como resolve esse problema. 47, crescendo juntos. Dá pra crescer juntos sim com o cara. Não acaba nunca esse livro, né? Dá pra crescer juntos sim. Dá pra vocês terem bastante coisa junto aqui. A gente ensina como. Carro, casa, objetivos, projetos. Isso é muito importante dentro de um relacionamento. Capítulo 48. Deixa o outro ter vida própria. O que é outro deixar de vida própria? É sair pra beber sozinho com os amiguinhos? Não, não é só isso. Tem outras maneiras de deixar ele ter vida própria. Opinião própria. Ele achar que ele tá mandando em tudo, ele achar que ele está fazendo o que ele quer da vida dele. Entendeu? Entendeu? É assim que funciona. Ele tem que achar que tá tudo certo, tá? Não quer dizer que ele está mandando em tudo, mas ele tem que achar que está. E aqui a gente ensina como. Capítulo 49. Comemore tudo. Isso é muito importante. É tipo o mêsversário de neném, sabe? Comemora tudo. Aconteceu uma coisa boa na vida dele, comemora. Na sua, comemora. Não é só em aniversário, aniversário de namoro. Comemora todas as conquistas sempre. Fazendo uma viagem, fazendo um almoço, sempre comemora tudo junto, que também são lembranças que ficam depois. Capítulo 50. Deu A, deu A. Deu B, dê B. O que quer dizer isso? Não dê muito a mais. Se o cara te deu A, dá A de volta. Se o cara deu B, dá B de volta. Você não pode ser excessiva, né? O cara te dá a mão, você quer o braço já, e já faz. Não faça muito por uma pessoa, sendo que ela não faz muito por você. É mais ou menos isso sobre isso esse capítulo. Capítulo 51. Horários não batem. Você trabalha de madrugada porque você é enfermeira, o cara trabalha de dia porque ele trabalha no metrô. Como é que resolve isso? Tá aqui também. 52. Respeite o espaço do outro. O outro quer ficar sozinho. Você acha que ele tá sozinho, que ele tá fazendo merda. Então, tá aqui explicando como sair dessa. 53. Namoro à distância. Você mora numa cidade, o cara mora em outro país. Tá aqui explicando como resolve. 54, sogra. Capítulo da hora pra caramba. Como você vai sair dessa? Às vezes a pessoa não gosta da sogra, às vezes a sogra não gosta da pessoa. Como conviver com isso? O que fazer pra você pensar bem da sua sogra? Capítulo 55, morar junto. Morar junto não é um mar de rosas. As pessoas acham que morar junto resolve todo o problema da relação, porque você tá junto, você sabe o que a pessoa tá fazendo, que ela tá ali, que ela não tá fazendo merda, que ela tá dormindo do seu lado, não com outro, não com outra. Mas morar junto exige muita cautela, e aqui eu vou te explicar por quê. Capítulo 56, próprios filhos. Você tem os seus filhos junto com ele. Como lidar com isso também, né? Porque às vezes enfia no meio da cama lá o negócio. Não dá. Tem que, né? Capítulo 57, colegas de trabalho. Às vezes tem aquelas coleguinhas de trabalho que vai com uma blusa decotada assim, né? Fica esfregando lá no cara. Então aqui tá explicando como lidar com as coleguinhas de trabalho dele, que às vezes só quer fazer inferno na vida também. Tem que confiar no cara, mas também tem que ficar de olho, tá? Capítulo 58, o amor é uma conquista diária. Não adianta você achar que tá conquistado só porque você deu um presentinho pro cara, beijou o cara hoje. Semana que vem tem que conquistar de novo, amiga. Todo dia é um dia. Carpe diem. 59, mantenha a chama acesa. O cara tem que manter o negócio aceso por você. Sentimento, paixão, amor. Não é só amor, não é só gostar, tem que ter paixão também, tá? 60, relacionamento versus redes sociais. Esse é o capítulo que eu mais gosto, porque assim, pô, você vai namorar na época do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? Curtida pra cá, comentário pra lá, Neymar que o diga. Vamos aprender a lidar com essa parte também. Capítulo 61, como nunca brigar em um relacionamento. Tem algumas frases que você usa pra nunca brigar num relacionamento. Tem vídeo aqui falando sobre isso, procura aqui dentro do canal. Mas aqui tá bem explicadinho, tá bom? 62, como ter um relacionamento perfeito. Relacionamentos perfeitos não existem, mas a gente chega ao máximo da perfeição aqui dentro do livro. E depois tem as conclusões das conclusões, sinopse do livro Como Reconquistar Seu Ex. Esse livro aqui é um verdadeiro manual. Os capítulos, eles são curtinhos, então assim, pra quem não gosta muito de ler, né, é 1 quilo certo, porque você vai abrir, olha, eu quero abrir no capítulo, façam passeios e viagem, movimentos. Então você vai abrir aqui,
Aqui já vai estar explicando o que você tem que fazer, alguns exemplos que pode ser feito, até exemplos de passeios para vocês fazerem. Olha que legal. Espaço cultural, biblioteca, parque, campeonato, sócio de algum clube, parque aquático, ir assistir o cinema, teatro, tem várias coisas para você fazer. No final de cada capítulo tem reflexões do capítulo para você anotar a caneta, a lápis, o que você achou, tá? E é isso aí. Então assim, são capítulos curtinhos, porque são muitos capítulos. Quantos capítulos são aqui dentro desse livro mesmo? São 64 capítulos dentro de 168 páginas. Então cada capítulo tem em torno de 2, 3, 4 páginas no máximo. Então você abre no seu problema que você está vivendo naquele momento, lê aquelas 3, 4 páginas dentro do banheiro quando você vai lá tomar banho, rapidinho, sem ele ver. Porque você às vezes compra pelo e-book do celular, dá pra você ler no celular rapidinho, dá pra você ler dentro do ônibus, do metrô, indo trabalhar, não é uma coisa muito extensa, tá? Eu sugiro o seguinte, lê esse livro uma vez inteiro, porque ele não é um livro muito compridinho, tem quase 200 páginas, tá? Então você lê ele inteiro pra você dar uma pincelada geral em como salvar um relacionamento, como manter um relacionamento. E depois, amiga, quando for acontecendo os problemas na sua vida, na vida do seu amiguinho, da sua coleguinha, você abre no capítulo daquele problema e você dá uma lida pra você relembrar, pra você ver como sair daquilo, tá? Então, assim, esse livro aqui, ele é um livro bastante interessante, ele tá na primeira edição. Eu acho, assim, que é um livro primordial pra quem está dentro de um relacionamento, quem conseguiu conquistar, quem conseguiu reconquistar, quem está dentro de um relacionamento novo, quem tá dentro de um casamento. Porque assim, eu falo, pra quem conhece os meus livros já sabem como é que funciona. Eu falo de uma maneira leve, divertida, sabe? Dando os puxões de orelha que eu dou aqui no vídeo, no livro também, tem que fazer isso, não tem jeito. Mas é uma maneira tranquila de você realmente saber como salvar o seu relacionamento, o seu casamento. Então a gente fala a mais pura verdade, você gostando ou não. Então se você não gosta, você fecha o livro e eu vou fazer o quê? Mas eu falo a verdade. O que tá aqui é o que tem que ser feito. É o que funciona. Então, se você quer que seu relacionamento seja salvo, seja um noivado, um casamento, um namoro, você tá ficando com a pessoa só, você quer sair dessas ideias aqui, você vai, abre no capítulo e lê. Lê, relê, dá de presente para algum amigo seu. Se você não encontrar na versão física, porque vive esgotado por aí, a gente abastece sempre, mas vive esgotado, se você quer ler hoje, você consegue ler agora. Abre lá o aplicativo do Google Play Store ou na Apple Store, dependendo se você tem Android ou o iPhone. Você vai lá no ícone de comprar aplicativos dentro do seu celular, aí vai estar lá comprar e-books ou livros e você coloca o meu nome, Paula Cassim, você vai achar todos os meus livros lá, você clica em comprar, compra e já automaticamente você lê dentro do seu celular esse livro hoje. Você vai ter ele para sempre lá para você ler a hora que você bem entender. Então eu acho assim muito interessante, porque não é só conquistar a pessoa, não é só reconquistar, essa é a parte fácil, que nem eu falo, conquistar é fácil. A parte fácil, a gente tem um monte de método para conquistar uma pessoa, tem um monte de vídeo aqui que fala sobre isso, tem um monte de livro meu que fala sobre isso, como reconquista, como conquista, mas você tem que manter o relacionamento. Não adianta você conquistar uma pessoa e você cagar literalmente em todos os outros aspectos, com ciúmes, insegurança, por causa de família, de amigos, de filhos, de distância, sabe, de comportamento mesmo. Então, além de assistir todos os vídeos aqui do canal, vai fazendo uma varredura, vê todos os vídeos antigos, vai comentando, a gente vai comentando também com vocês. Não deixa de ler os livros também, porque eles são muito interessantes, eles explicam muito certinho cada coisinha que a gente fala aqui, para que você, sabe, saia de cada situação com frieza, principalmente, e com uma dama na sociedade. Serve para homem? Serve para homem. Então esse livro aqui, todos os meus livros, só para esclarecer, que eu recebo muito essa pergunta, serve para qualquer tipo de relacionamento. Homem, mulher, homem, mulher, mulher, leitura feita por um homem, leitura feita por uma mulher, serve para qualquer um. Qualquer um que tem um relacionamento consegue ler o livro e vai servir para qualquer um, porque o método é sempre o mesmo, tá? Tudo que a gente escreve aqui serve para seres humanos, o método é igual para todos, tá? Então compensa muito, vai lá, já pega o seu, já lê. E se você já leu esse livro, se você comprou, se você já teve a oportunidade de ler, deixa aqui nos comentários o que você achou. Tá? Se você já fez alguma coisa, se já deu certo, se você, sei lá, falou pra alguma amiga tua, marca as pessoas que precisam ouvir isso aqui embaixo, tá? E reencaminha esse vídeo pros outros também, tá bom? Me segue lá no Instagram. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, toca o sininho pra você não perder mais vídeo nenhum. Beijo!